Olá! A partir desta semana, a TV Unifra inicia uma retrospectiva e exibe os principais assuntos que marcaram o ano de 2017. No Jornal da Unifra, por exemplo, a programação vai recuperar reportagens sobre atividades, projetos e eventos que envolveram o Centro Universitário Franciscano ao longo do ano. E o Jornal da Unifra retoma já nesta edição a ótima notícia para a comunidade acadêmica do Centro Universitário Franciscano e também de Santa Maria. No mês de agosto, a instituição obteve conceito máximo, visando ao recredenciamento da instituição e a transformação em universidade. A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior confirmou nota 5, em uma escala de 0 a 5, à Unifra. A reitora do Centro Universitário Franciscano, irmã Irani Rúpulo, esteve no Jornal da Unifra e comentou as consequências dessa conquista para a educação regional. Desde a iniciação da instituição, há 60 anos passados, sempre essa trajetória de qualidade, de busca de boa formação, de crescimento progressivo. Este salto maior foi dado quando da transformação em centro universitário. E desde então trabalhamos institucionalmente para esse processo da modalidade acadêmica de universidade. Penso que isto será um ganho já institucional, pela qualificação interna confirmada, mas também para toda a comunidade regional, uma vez que mais uma instituição com esse título de universidade vem fazer um acréscimo de atração também para profissionais e para estudantes. O Centro Universitário Franciscano atinge também o sul de Santa Catarina, o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul. Nós temos estudantes de diversos estados do Brasil, não apenas por conta da medicina, mas de outros cursos também, tanto de graduação como estrito sensu. Então, há uma abrangência nacional da própria instituição. Penso que esse é um fator também interessante, não observado e anotado pelos avaliadores, mas por nós institucionalmente. O que falta de fato agora para que a Unifra seja reconhecida como universidade? O parecer do Conselho Nacional de Educação, que será uma nova etapa, e após isto, o despacho oficial do Ministro da Educação e sua publicação em Diário Oficial. Mas a tendência é que nós venhamos a entrar 2018 com a Unifra já com o nome de universidade. Isso depende dos órgãos oficiais. De nossa parte, vamos fazer o possível para que isto aconteça. Acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano e de outras instituições participaram em agosto do 14º Seminário de Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização. Este ano, o tema central da discussão foi a aplicação do direito constitucional dos mais diferentes ramos da esfera jurídica. O público que participa do Seminário de Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização é formado por acadêmicos de direito, mas bem que ele poderia, ou melhor, deveria ser explorado por estudantes das mais variadas áreas e também a comunidade. Os assuntos tratados abordam temáticas que refletem diretamente na vida das pessoas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Temer, que entrará em vigor em novembro de 2017. Quais serão os prejuízos para os trabalhadores? O que mudará na relação entre empregado e empregador? De uma forma geral, a reforma ela traz assim prejuízo sensível aos direitos do trabalhador, né, com, por exemplo, supressões de intervalo no trabalho da mulher, né, a diminuição de intervalo para a alimentação do trabalhador, a autorização do regime que a gente chama 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, com possibilidade de pagamento apenas indenizatório do intervalo suprimido, entre outras tantas alterações que hoje, à luz do que está vigorando, é prejudicial. Outro exemplo de temática que deveria ser discutida pela população, que reflete no nosso cotidiano, foi abordado no seminário. É o excesso de prisões no nosso país. Aumentam os índices de aprisionamento, mas, por outro lado, segue elevado os números da violência e a sensação de insegurança. Será que a forma com que o direito penal atua hoje resolve a criminalidade? Basta prender os infratores para diminuir a violência? O sistema prisional tem a capacidade de ressocializar alguém, como preconiza a Constituição e o direito penal? Eu acho que as pessoas têm que ter a noção de que o sistema carcerário faliu. A cadeia não serve para absolutamente nada, só retém as pessoas durante um tempo. Quando tu prende alguém,
muitas vezes desnecessariamente, da maneira como está se prendendo hoje em dia, nós estamos regimentando mais uma pessoa para o crime, porque dentro do presídio existem as facções e lá eles têm que ser partidários de uma facção, senão não sobrevivem. O preso está ocioso 24 horas por dia, porque ele não tem acesso à educação, não tem acesso a nenhum tipo de trabalho, e depois dali ele volta para a sociedade, ou seja, não aprendeu nada e só piorou. E esse encarceramento atualmente não diminui em nada a violência, eu tenho convicção disso, que não diminui a violência. Assim como a reforma trabalhista, o crescimento do número de prisões, o seminário traz uma série de assuntos que buscam discutir de que forma os ramos do direito constitucional se aplicam ou deixam de ter efetividade na prática nas mais variadas esferas jurídicas. A gente trouxe o tema do direito constitucional, os desafios do direito constitucional contemporâneo, como um subtema para a gente trabalhar. A partir desse momento, a gente começa a percorrer todas as áreas que têm alguma repercussão, que trazem interesse para o nosso público, para os nossos alunos, como as reformas que a gente está percebendo agora, que passam pelo Congresso ou que estão em discussão no Congresso nesse momento. Então, a gente parte desse princípio para começar a organizar todas as palestras, porque se tu fores olhar, todas elas conversam entre si, todas têm um viés constitucional muito acentuado. Além das palestras e mesas redondas, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos desenvolvidos por meio da pesquisa individual e coletiva sobre eixos centrais do seminário: a cidadania, teoria jurídica e a globalização. É extremamente importante a participação do acadêmico em eventos nesse sentido, justamente para ver essa troca de experiências, analisar, observar pessoas de fora, fugir um pouquinho da teoria, tentar buscar a prática, discutir assuntos que estão em voga, discutir assuntos que não interessam somente para os acadêmicos do curso de Direito, mas sim para a sociedade como um todo. As apresentações de trabalho seguem durante os turnos da manhã e tarde na sala 301 no Conjunto 3 até a quinta-feira. Palestras realizadas no Salão de Atos do Conjunto 1 durante o turno da noite encerram também na quinta-feira, dia 31 de agosto. Também em agosto, o curso de Tecnologia em Design de Moda da Unifra formou mais uma turma de profissionais. A celebração ocorreu por meio de um desfile com peças criadas pelos acadêmicos para o trabalho final da graduação. A passarela para a segunda edição do Lab 512 foi montada no prédio 15 do Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Um desfile é uma tentação para quem gosta de moda. Isso ajuda a explicar por que tanta gente em tão pouco espaço de tempo só tinha olhos para o que acontecia ali em cima, na passarela. Muitos estilos, muitas cores também. A segunda edição do Lab 512 foi mais uma vez um teste promissor aos formandos do curso superior de Tecnologia em Design de Moda da Unifra. Era a prova final, após 2 anos e meio em busca de conhecimento e da aprovação. Um tempo que vai ser inesquecível para a Karina. Ela realizou um sonho de criança ao se tornar designer profissional. Eu sempre quis fazer moda, só que em Santa Maria não tinha. E quando apareceu aqui na Unifra, nossa, foi uma realização mesmo. Então agora colocar esse sonho em prática e colocar e mostrar para o mundo a minha ideia e o meu sonho, nossa, é muito gratificante mesmo. O mesmo sentimento viveu a Letícia. Apesar de muito concentrada para o desfile, ela quase não se continha em si, de tanta ansiedade, para mostrar o que criou em sala de aula e que agora levava à passarela. Estou bem ansiosa para poder ver, né, na passarela uma criação de um estudo de um ano inteiro, né? Então, com certeza estou bem ansiosa e bem nervosa e espero que todo mundo goste. Pelo olhar do público, quem foi ao prédio 15 do Conjunto 3 da Unifra acompanhar o evento gostou. Em cada nova peça, uma surpresa, com a mensagem que despertava o interesse pela coleção. Maravilhoso, muito lindo. Se surpreendeu bastante? Me surpreendi bastante. Tava lindo, tava maravilhoso, eu amei. A moda plus size, cada vez mais presente, também esteve na passarela.
A noite reservou ainda a homenagem a uma das primeiras costureiras de Santa Maria. Vanita Miorim tem mais de 6 décadas de carreira. Muito atuante desde a adolescência, a consagrada profissional da moda conquistou a preferência de muita gente e já foi capaz de produzir peças para 3 gerações de uma mesma família. Muito feliz, muito feliz. Não esperava? Não, jamais imaginei isso. Até porque eu fiz a roupa da irmã Irani, eu conto essa história e vou ter que contar também. Há 21 anos atrás, eu fui procurada para fazer aquela veste dela que ela usa para entregar os diplomas, né? E ela, lá no meu ateliê, onde eu estou hoje, novamente, ela disse, olha, a senhora está fazendo a veste para a primeira reitora do Brasil. Eu me senti assim, orgulhosa, imagina. E agora estou aqui 21 anos depois. Para mim, é muito bom. O design de moda em Santa Maria tem competência, tem público, tem consumo, enfim, é um lugar que ele cabe muito bem. E também a atratividade para os jovens optarem por outras áreas. Então veja, é esse potencial que é preciso ver e oferecer de formação, de capacitação e de mercado de trabalho. Criar áreas onde ainda não há formação suficiente. Penso que essa é a contribuição do Centro Universitário nesse momento. Um instante muito rápido para os olhos de quem assiste. Inesquecível para os formandos do curso de Tecnologia em Design de Moda da Unifra. Fruto de um trabalho intenso, que eles vêm há um ano buscando recursos, angariando, né, absolutamente tudo e, além disso, montando as suas coleções, o trabalho, o TFG. Então, assim, são várias facetas para compor este momento, né? E que é um momento que até é curto para todo o trabalho que dá. Uma etapa alcançada por quem tem a missão de realizar o sonho de cada um deles a ser um designer de moda. Os alunos se envolvem e eu posso dizer como coordenação, e esse é o pensamento dos meus colegas, de que o curso se consolida a passos largos. O doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Centro Universitário Franciscano realizou a primeira defesa de tese, um momento histórico para o curso que iniciou há pouco mais de 3 anos. A necessidade de obtenção de um novo conceito de derivada para a resolução. Professora de Matemática do Ensino Superior, Janice Raquel escolheu um tema que está diretamente relacionado com situações de ensino desenvolvidas em sala de aula. Disciplinas de cálculo, né, e equações diferenciais que envolvem os conceitos trabalhados na minha tese, que são os conceitos de derivada clássica e derivada fraca. Mas o que são esses conceitos? A derivada clássica e derivada fraca são equações usadas para a resolução de problemas matemáticos, tanto nos cursos de graduação como de mestrado. Durante o segundo semestre de 2016, foram realizadas atividades, explicações, discussões e exercícios onde pudesse se constatar o grau de compreensão dos alunos na resolução de problemas que envolviam situações conhecidas ou desconhecidas. Acredito que desta forma, né, eu vou ser uma sementinha lá na universidade a buscar essa melhoria do ensino. Para alcançar esse objetivo, a doutora contou com uma ajuda e tanto. É que a orientadora do trabalho foi a pró-reitora de graduação da Unifra, que também é doutora em matemática, a professora Vanilde Bisonin. Também estou muito feliz porque a primeira tese do programa é defendida pela minha orientanda, a professora Janice Raquel, que é professora da Universidade Federal de Santa Maria. E para o programa este é um momento ímpar, porque nós precisamos que os alunos entrem, mas que também concluam o curso. E nesse sentido, a primeira tese está sendo concluída num tempo anterior ao estipulado pela CAPES. O prazo estipulado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é de 4 anos, mas a Janice apresentou a tese com 3 anos e 2 meses. E os benefícios desse empenho devem ser percebidos no ensino superior. O nosso programa aqui ele tem essa característica, desmistificar o ensino de matemática, torná-lo muito mais atraente, muito mais motivador
E para isso o tema que ela escolheu foi em nível de 3º grau, né, como professora universitária que ela é, mas que isso vai repercutir na formação dos demais jovens, futuros professores. Janice foi a primeira doutora aprovada pelo curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Centro Universitário Franciscano, que teve início em agosto de 2014. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, representando a Unifra nesta primeira defesa, né, muito importante para a minha qualificação. Pessoal, quem é responsável pela alimentação dos nossos filhos? Os seus pais, ok? Conforme o nosso Guia Alimentar Brasileiro, aquela alimentação que for feita em família, que for elaborada em família, vai ter um valor fantástico na vida dos produtos ou dos alimentos adequados para a alimentação dessas crianças. Então, queridos pais, levem seus filhos para a cozinha, comam, façam pelo menos uma refeição em volta da mesa. Família unida é família que educa em relação à alimentação adequada. Não esqueçam, levem eles para a cozinha, façam eles cozinhar junto, eles vão aprender. O curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano implantou a partir do 2º semestre de 2017 uma forma lúdica e atrativa para ajudar no tratamento dos pacientes que passam pelos laboratórios do curso. A parceria com a empresa Inovative ainda está em fase de testes, mas promete mudar a rotina de quem luta para recuperar os movimentos físicos. E sabe como? Por meio do mundo dos games. Ah, jogos digitais. Brincadeira de criança? Segundo o que os números mostram, muito mais que isso. Um levantamento da Superdata Research mostra que a indústria de games faturou no ano de 2016, no mundo todo, cerca de 91 bilhões de dólares, o equivalente a 290 bilhões de reais. O grande público é composto por adultos, tanto que a Liga Profissional de Cyberatletas reúne em média mais de 600 mil pessoas por ano. Os números da indústria de games impressionam. A cada ano surgem novos adeptos e, com isso, aumenta o nível dos competidores, dos jogos e das premiações. Mas os jogos digitais podem ir muito além da diversão. É possível, por meio deles, por exemplo, auxiliar pacientes a tratar limitações do cotidiano, utilizar os games como forma de esperança para recuperar movimentos dos membros superiores e o equilíbrio. Sem apoiar no andador, então a gente consegue? Eu vou ficar atrás de ti. É o que o curso de fisioterapia está desenvolvendo junto com a empresa Inovative, do Ambiente e Inovação do Centro Universitário Franciscano. Foram criados 3 jogos que ajudam a trabalhar a neurofunção do corpo humano por meio da realidade virtual. No primeiro jogo, o paciente trabalha o equilíbrio do tronco e das pernas tentando guiar um avião com o corpo. O segundo e o terceiro trabalham a coordenação motora e os membros superiores, manobrando e deslocando objetos com o movimento de braços e mãos. A gente consegue estar trabalhando com diferentes pacientes que têm inúmeras dificuldades, coisas que na físio somente talvez seria mais complicado da gente estar trabalhando, né? Então a gente consegue trabalhar coordenação motora, coordenação associada com o equilíbrio, que são atividades que na vida diária os pacientes têm muita dificuldade para estar realizando. Os jogos são personalizados de acordo com cada paciente, nos níveis fáceis, médio ou difícil. Olhando de fora, parece simples, mas para quem luta para adquirir ou recuperar movimentos básicos, infelizmente não.
Um exemplo disso é o caso do Marcelo, que devido a uma lesão neurológica tem dificuldades de manter o equilíbrio, a coordenação motora e se locomover. Mas a cada etapa vencida nos jogos vale muito mais que qualquer ranking de competição de games. Solta. Então, obstáculos que de repente surgem na tua frente, eu digo assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Não, mas eu posso fazer. Então, vai e faz, porque tu consegue. Persistência que faz com que Ana supere o cansaço e mantenha a esperança de melhorar a cada sessão após ter sofrido um acidente vascular cerebral em novembro do ano passado e ter o lado esquerdo do corpo paralisado. Cansou o braço ali durante o exercício? Um pouquinho, porque tem dificuldade, assim, tipo, ficou dobrado quando eu tive AVC. Mas, apesar do cansaço, valeu a pena, né? Valeu, bem legal a atividade, quero fazer mais. A realidade virtual ela é utilizada já há algum tempo dentro da terapia, né, em específico da fisioterapia neurofuncional. E nós queríamos trazer essa proposta terapêutica diferenciada para dentro do nosso laboratório de fisioterapia. Então, tanto para a vivência dos alunos quanto dos pacientes. Os jogos desenvolvidos pela empresa Inovative, especialista em desenvolver softwares, jogos e design e tecnologia, ainda estão em fase de ajustes. Em breve, eles deverão conter banco de dados que vão poder mostrar a evolução de cada paciente. Um desafio que os profissionais da fisioterapia e os empresários superaram por meio de estudos sobre quais movimentos e atividades eram necessários para ajudar no tratamento dos pacientes do laboratório desde o projeto inicial. Foi bem interessante porque, na verdade, a gente foge um pouco desse game, como se falasse, competitivo, né? Na verdade, ali a pessoa está com um problema e ela está tentando se recuperar daquilo, né? Então, eu acho que o desenvolvimento foi bem interessante ver também o paciente fazendo os exercícios e vendo que ele se sentia mais motivado para aquilo, né? Uma maneira mais lúdica, né? Então, eu acho que esse tipo de software, esse tipo de game, né? Eu acho que existe um mercado bem interessante, né? E eu acho que a aplicabilidade dele, né, na área de saúde eu acho que é bem importante. Eu acho que é mais uma ferramenta que o pessoal da saúde pode usar. Neste jogo, ao contrário da indústria de games, o que importa não são os pontos, quem é o melhor colocado. A vitória é comemorada de uma forma diferente, em movimentos, sorrisos, em parcerias, como a dos pacientes e os alunos profissionais e professores da fisioterapia, da instituição com empresas parceiras que apostam em um único resultado: a prevenção de problemas, a reabilitação e a melhoria na qualidade de vida dos pacientes que passam pelo laboratório do curso. Esta é uma das expectativas que um ambiente de inovação traz consigo. Nós conseguirmos aproximar a demanda acadêmica do setor empresarial e, de alguma forma, nós construirmos uma relação que torne o cenário social alterado, que a gente consiga trazer um benefício para a sociedade como um todo. Trazer a tecnologia para dentro do nosso curso é um diferencial, né? Então, nós vemos isso com muito bons olhos, porque isso traz vantagens para ambos os lados. A 21ª edição do CEP, o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Franciscano, apresentou 600 trabalhos científicos. Por 3 dias, o evento realizou 9 palestras com diferentes eixos temáticos. A conferência de despedida da edição deste ano analisou o futuro e fez uma relação com a tecnologia, com o tempo e com a cidade. Nos 2 últimos dias, a apresentação de pôsteres foi realizada no hall do prédio 16, no Conjunto 3. Hoje nós trouxemos 3 pôsteres, né, para relatar atividades que nós realizamos durante todo esse semestre de 2017. Né? Então, para a gente é muito gratificante poder compartilhar com todos essa experiência, né, de sala de aula, né, e já aproveitando para dar bastante peso, né, ao nosso currículo, né? O momento também favorece o intercâmbio de ideias, informações e experiências entre alunos e professores. Bem mais que simples publicações, muitas dessas produções estão relacionadas diretamente com a comunidade.
Essa foi a proposta do trabalho Teatro de Fantoches como recurso didático para o ensino de ciências no ciclo de alfabetização. Sempre se pensa em propostas hoje para os anos iniciais, em propostas interdisciplinares. Então, à medida que a gente leva até a escola uma história infantil pelo veículo do teatro, né? E que ela vai contar o ciclo de vida, com os dias ou as etapas. Isso tudo nós conseguimos aliar as outras áreas do conhecimento. Do pôster no CEP para a descoberta em sala de aula, Thaís foi uma das alunas que fez parte do projeto. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Traça. Eu quero falar para vocês sobre o ensino de ciências. Vocês precisam estudar ciências, os livros didáticos, para compreender os conteúdos. O trabalho foi apresentado no fim do primeiro semestre de 2017 em uma escola municipal do interior de Santa Maria com alunos do ensino inicial. Como que foi a receptividade desses alunos com o teatro? Foi muito bonito, porque os alunos realmente se interessaram. A gente levou uma inovação, alguma coisa diferente do rotineiro, né? E foi muito bonita a recepção deles. Eles ficavam, a gente enquanto organizava a sala de aula, eles ficavam na janela, lá do lado de fora, ficavam observando, né? As professoras também nos auxiliaram o tempo todo, inclusive na montagem do teatro, né? As histórias infantis, sejam elas dramatizadas por teatro ou não, elas são excelentes recursos didáticos, veículos de nós entrarmos para dentro dos espaços escolares com trabalhos interdisciplinares. Foram 600 trabalhos participantes entre pôsteres e apresentações orais, quase 30% a mais que no ano passado. Para o nosso currículo é muito importante e também é bom que ajuda a divulgar a questão do nosso trabalho e a nossa instituição. O número de participantes na 21ª edição do CEP também surpreendeu, 706. Faz parte da nossa formação enquanto estudantes esse convívio e a forma também da oralidade, tanto no pôster como na comunicação oral, de se transmitir o conhecimento que nós produzimos. Então, com isso, principalmente os estudantes, eles aprendem a transmitir esse conhecimento, aprendem a traduzir o que eles estão desenvolvendo. A edição deste ano encerrou com a conferência que abordou o tema O Futuro Não é um Espelho Negro, Tecnologia, Tempo, Cidade. O palestrante Márcio Tasqueto da Silva, da Universidade de Passo Fundo, derrubou a visão derrotista que a sociedade tem sobre o futuro. Sem dúvida que a educação aí tem um papel fundamental e estratégico. É a educação pela educação que a gente consegue mobilizar essas outras possibilidades e desalinhar esses futuros, né? E sobretudo quando a universidade ela se conecta com o território onde ela está inserida. Quando ela se deixa atravessar pelas dinâmicas sociais, quando ela se reconstrói curricularmente através da pesquisa, da extensão, do ensino, de uma forma cada vez mais orgânica e ligada com as grandes questões da sua cidade, da sua região, é que ela tem realmente a possibilidade de construir possibilidades de transformação efetiva e enfrentamento dos principais desafios que a nossa sociedade vive hoje, né? A história da educação no Brasil e os impactos no desenvolvimento econômico do país foram temas de uma palestra promovida pelos cursos de Ciências Econômicas, História, Letras e o mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens do Centro Universitário Franciscano. Doutor em História Moderna pela Universidade de Oxford e integrante do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Renato Colistete definiu por que algumas instituições de ensino do Brasil apresentam baixo nível de formação escolar. O mais recente monitoramento global da educação é desanimador quando apresenta a qualidade do ensino no Brasil. Publicado em 2016 pela Unesco, o relatório aponta que cerca de 1/5 dos estudantes brasileiros atingem o final do ensino médio com atraso superior a 3 anos. É como se eles precisassem o dobro do tempo para concluir os mesmos estudos. O documento revela também que 4 em cada 10 alunos brasileiros do ensino fundamental não atingem o nível mínimo de proficiência em matemática, enquanto apenas 11% costuma ler com regularidade. A pobreza é um indicativo para a baixa escolaridade. Basta descobrir que alunos de baixa renda estudam em média 5 anos a menos que estudantes de famílias ricas. A Unesco projeta a universalização do ensino médio até 2030 nos países mais pobres, mas a tendência é que a meta só seja atingida com 65 anos de atraso. 50% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico.
Então, essas crianças que estão desses 50%, elas têm condições de frequentar a escola com condições ideais para aproveitar o que os professores estão ensinando, mesmo supondo que uma escola seja de boa qualidade, com boas instalações, é muito difícil acreditar que seja possível. Então, quer dizer, na verdade é um problema muito mais amplo que envolve o conjunto, o contexto, um ambiente que as crianças e as famílias das crianças estão envolvidas. Doutor em História Moderna pela Universidade de Oxford e integrante do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Renato Colistetti esteve em Santa Maria e falou sobre a história da educação no Brasil e os impactos no desenvolvimento econômico do país. Diante de alunos e professores dos cursos de Ciências Econômicas, História, Letras e do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens do Centro Universitário Franciscano, ele definiu como atraso histórico o fato de o país não aproveitar a educação para crescer e igualar as condições sociais e econômicas. Nós vivíamos na monarquia no século XIX e depois passamos para uma república e os problemas continuaram se reproduzindo. Então, o que nós precisamos tentar entender é a origem dessas diferenças, dessas dificuldades. Um problema que nós tínhamos no passado era a ausência de recursos suficientes. Então, esse é um problema realmente sério. Mas, hoje em dia, o que nós aparentemente enfrentamos é um problema maior ainda, porque temos deficiência dos recursos, mas também temos deficiência na aplicação desses recursos. O Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra lotou para ouvir Renato Colistetti. Ele também apresentou pesquisas que comparam o ensino brasileiro com outros países do mundo nos 2 últimos séculos. E também é uma iniciativa comum, são 4 cursos, um mestrado também de Humanidades e Linguagens da instituição. É uma proposta interdisciplinar entre os cursos que a gente pode agregar num único tema, no caso a educação, no caso o nosso atraso em relação ao desenvolvimento, e unir os alunos desses cursos para o debate. Isso é muito importante. Para nós das humanidades é de extrema importância, ao passo que ele apresenta não apenas um diagnóstico da realidade brasileira, mas ele nos apresenta também causas e consequências dessa realidade e as importâncias dos processos de letramento, dos processos de alfabetização numa questão do desenvolvimento de uma nação. Parte do nosso atraso intelectual, do nosso atraso enquanto educadores, é a reflexão das nossas deficiências enquanto práticas letradas. Estes conhecimentos eles vão replicar em nossa atuação docente, na nossa atuação enquanto gestores e também na própria construção destes trabalhos, dessas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas no mestrado. Nós temos um quadro muito difícil com relação às professoras, a remuneração básica dos professores. É impossível se oferecer um serviço público de qualidade com uma remuneração tão deficiente, tão ruim que os professores primários, por exemplo, recebem. Então, são questões que a população vai ter que se envolver, vai ter que participar para que a gente possa ter algum resultado no futuro. E para que as próximas gerações possam deixar os problemas educacionais do Brasil no passado. Pelo 2º ano consecutivo, o curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano foi o grande vencedor do Madrugadão Fevale. O concurso reúne equipes de universidades que devem criar e apresentar uma campanha publicitária para um cliente real. Dos 7 prêmios em disputa, 6 foram conquistados por equipes da Unifra. No retorno à Unifra, o orgulho das conquistas estava estampado nas camisetas e nos troféus que andavam de mão em mão. A gente está testando tudo que a gente aprendeu desde o início da faculdade e a gente está levando o nosso nome, né? E o nome da instituição onde a gente estuda. Então é se testar e se testar como equipe também, porque uma madrugada inteira, onde a gente viajou para estar lá, e a gente conseguir conciliar várias ideias e chegar em uma só, então isso é incrível, sabe? A equipe do Matheus é a Empire, uma das 3 representantes da Unifra na 11ª edição do Madrugadão Fevale. Eles trouxeram para Santa Maria o troféu de melhor equipe no voto popular. E a gente realmente aprende muita coisa lá, principalmente de equipe, de campanha, o tempo que tu tem para apresentar, para desenvolver uma campanha. Parece ser bastante, mas como é de madrugada, vai muito rápido. Esforço em equipe, criatividade e agilidade foram fatores decisivos para a criação da campanha, onde o cliente e o tema foram apresentados somente na hora do desafio. Então é um período em que eles têm muita pressão psicológica mesmo, né? Principalmente de administrar o tempo,
e eles têm que lidar então com a materialização de uma campanha do nada, a partir de um conhecimento prévio, que numa realidade de agência duraria alguns dias de pesquisa, né, e nesse tempo que eles têm para fazer no madrugadão, eles têm que produzir em uma madrugada, né, então não tem exercício mental melhor para eles, né, em termos de criatividade do que esse. Criatividade reconhecida. A Tetris, além do troféu de grande campeã do Madrugadão, trouxe para a Unifra outros 4 prêmios: o de melhor atendimento, melhor padrinho, melhor arte finalista e melhor planejamento. Então a gente procurou pessoas que tivessem habilidades diferentes para poder ajudar na madrugada, que é um trabalho bastante difícil, né? Pouco tempo de trabalho também. As equipes da Unifra concorreram com outras 14 universidades, uma conquista que o Henrique, que está quase se formando, vai fazer questão de mostrar no currículo. Durante a faculdade a gente tem algumas dinâmicas que a gente também apresenta para um cliente real, e eu sempre quis vencer como a melhor campanha, né? E durante a faculdade toda eu não consegui vencer nenhuma campanha, e aí na finaleira da faculdade a gente conseguiu ganhar esses vários prêmios aí, então tem um peso bem grande para mim esse troféu. Esse foi o 2º ano consecutivo e a 3ª vez que a Unifra venceu o concurso. O Madrugadão Fevale ocorreu no dia 11 de novembro, na sede da Universidade em Novo Hamburgo. Olá, eu sou a professora Camila Franco do curso de farmácia e venho falar um pouquinho sobre nanotecnologia. A nanotecnologia é o desenvolvimento de produtos com partículas de escalas de pequena dimensão, partículas bem pequenininhas. E com isso nós temos então a redução de efeitos colaterais e uma maior eficácia do tratamento com medicamentos. As nanopartículas, elas têm aplicações na área de medicamentos, transportando fármacos para o sítio doente, assim como controlando a liberação desse fármaco. Também é aplicada na área de alimentos, na agronomia e na área de defensores agrícolas, tornando-os menos tóxicos. Para saber mais, fique atento às dicas e aos rótulos dos produtos. O corte de verbas para a pesquisa no Brasil preocupa inúmeras universidades e até coloca em risco o prosseguimento de muitos trabalhos. Diante desse cenário, a Câmara de Pós-Graduação do Centro Universitário Franciscano se manifestou em reunião no fim do mês de outubro, de forma contrária à restrição orçamentária. A decisão assertiva é reafirmada através desta história que o Jornal da Unifra vai recontar agora. Ela só é um exemplo de que a pesquisa pode garantir um futuro melhor para todos nós. Tá vendo esse frasquinho aí? Ele é um óleo essencial de manjericão. O composto começou a ser pesquisado a partir de um alerta. Em fevereiro deste ano foi publicado pela Organização Mundial da Saúde uma lista elencando as bactérias que têm prioridade para serem estudadas e, na verdade, é um apelo da Organização Mundial da Saúde para os pesquisadores do mundo todo que desenvolvam novos antibióticos para o combate desses micro-organismos resistentes. O apelo foi o passo inicial para as pesquisadoras. A Aline é orientadora do projeto, que tem como bolsista a acadêmica de farmácia Samantha Guindel. Então a gente aliou produtos de origem natural, no caso o óleo essencial de manjericão, com a nanotecnologia. Por quê? Porque o óleo essencial de manjericão, embora já relatado que tenha várias propriedades, dentre elas a propriedade antimicrobiana, ele é suscetível a diferentes processos de degradação. É muito suscetível, por exemplo, à presença de calor, à presença de luz, à presença de oxigênio, acaba se degradando e perde sua atividade. Então nós lançamos mão do emprego da nanotecnologia como uma ferramenta para contornar essas limitações e dessa forma garantir a eficácia no óleo, né, aumentar a estabilidade dele e garantir a eficácia dele como um potencial antimicrobiano que possa, no uso, né, no
futuro ser utilizado como um medicamento pela população. A pesquisa já vem sendo realizada no Centro Universitário Franciscano há 1 ano e meio. E em 2016 foram realizados os primeiros testes da formulação para se verificar a eficácia. Ela foi testada em 2 fungos e 3 bactérias. Contra todos esses micro-organismos, nós observamos uma excelente potencialização da atividade, ou seja, a gente precisou de uma dose muito menor do óleo nanoencapsulado para ter uma atividade boa. Além dos resultados, a dedicação da jovem pesquisadora também já foi reconhecida. O trabalho venceu o 2º Congresso Internacional de Nanotecnologia e o 5º Simpósio de Nanobiotecnologia, que ocorreu entre os dias 25 e 27 de outubro, na Fevale. O prêmio é um estímulo que é um reconhecimento do teu trabalho, né? É ver que tudo que tu está te esforçando está valendo a pena. O Centro Universitário Franciscano concorreu com outros 78 trabalhos. E sabe o que é ainda melhor que conquistar um prêmio? É vencê-lo 2 vezes. O ano passado nós também participamos e o ano passado também, felizmente, né, o nosso grupo de pesquisa também foi agraciado como destaque com um outro trabalho, com uma outra demanda, mas que também envolvia a nanoencapsulação de um óleo essencial. Então, tudo isso eu acho que reforça a importância da pesquisa que é realizada aqui no Centro Universitário Franciscano, unindo sempre a pós-graduação e a graduação, e demonstra também, eu acho que incentiva os alunos que estão na graduação a continuarem o seu caminho na pesquisa, né, ingressando daqui a pouco nos programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Pretende continuar no mundo da pesquisa? Com certeza. Um jeito diferente de estudar conquistou os acadêmicos do curso de Biomedicina do Centro Universitário Franciscano. Pelo 2º ano consecutivo, 2 professores da graduação propuseram o desafio de usar a tecnologia oferecida pelo smartphone para testar os conhecimentos antes da avaliação final. A turma aprovou a experiência e, é claro, esperava ser aprovada por meio dela também. O Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra se transformou em uma casa de festa. Luzes, música e descontração serviram de energia para uma revisão de conteúdo antes da prova final do semestre. Mas isso tudo é uma revisão? Clima não tem, mas eu acho uma proposta bem diferente. Eu gostei bastante dessa ideia, nunca tinha visto nada parecido. Acaba sendo uma aula muito especial, Jareta, porque é uma forma de a gente estudar se divertindo, num clima de competição em equipe, só que não num clima em que a gente aprende conjuntamente, divide conhecimento, multiplica conhecimento e faz isso de uma forma mais divertida, nada usual com o clima da sala de aula, que torna talvez as coisas mais agradáveis e mais interessantes para se fazer. A ideia surgiu no ano passado. Os professores Wander e Camila resolveram dar folga para a caneta e para o papel. A sala de aula vira um auditório, onde os personagens principais são os acadêmicos. Nas mãos deles, os smartphones assumem a função de responder mais de uma centena de questões propostas, como o teste de revisão da disciplina de Histologia Humana. A cada minuto, uma nova pergunta, com 4 alternativas e só uma resposta certa para ser respondida em até 60 segundos. O tempo é corrido, porque tu tem que tentar entender a pergunta e tentar correr com o tempo, mas é mais prático pelo celular. Usar o celular para uma revisão é bem mais fácil da gente memorizar, da gente ver o conteúdo, a gente grava mais fácil o conteúdo usando o celular, até porque a gente está sempre com ele. Se tu erra uma questão, pelo menos tu vê a resposta, tu consegue compartilhar as respostas. No início do curso, talvez essa seja a disciplina com mais conceitos, mais carregadas. Então a gente fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica se torna mais interessante para o aluno aprender, fixar o conteúdo, né, e dividir o conhecimento e, enfim, de forma lúdica com os demais colegas. Sobretudo, fazendo a interação entre as aulas práticas e as aulas teóricas. Isto Quiz Game Show. É o estudante com o celular em sala de aula, sem culpa, sem distração, com muito conhecimento e tecnologia. Um novo jeito de aprender e de ensinar. O que é endócrino, gente? É direto no sangue. Vamos lá.
Mais de 10 artistas apresentam as diferentes linguagens para traduzir o imaginário sobre os presépios. A exposição Ressignificações Natalinas, na Sala Angelite Stefani, recebe a visita do público até a próxima quinta-feira, dia 28 de dezembro. A entrada é de graça e o local apresenta diferentes expressões do símbolo natalino da família de Nazaré. Composta por 13 obras, a exposição Ressignificações Natalinas busca ampliar a ideia cristã com novas interpretações e sugere outras formas de personificar a chegada do Filho de Deus. Para esta exposição, mais de uma dezena de artistas de Santa Maria foi convidada para dar novas representações ao presépio, que foi montado pela primeira vez no ano de 1223 por São Francisco de Assis e que é uma das simbologias mais simples para representar a vida. A exposição Ressignificações Natalinas recebe a visita do público até esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, das 9 da manhã ao meio-dia. A entrada na Sala Angelite Stefani é de graça. Essa edição especial do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.